Primeiro, nós precisamos de compreender o que é que ele quis comunicar com o verso 1. Volte o seu olhar para a sua Bíblia e veja que ele faz uma afirmação. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, ele afirma, eterna nos céus. Bem, nós precisamos entender inicialmente o que é que Paulo quer comunicar com essa expressão, sabemos que. Por que é que Paulo faz essa afirmação no início do capítulo 5? Ele disse: sabemos aqui, para lembrar aos coríntios a doutrina que ele já havia ensinado em pessoa e também depois por intermédio de suas cartas aos Tessalonicenses. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai tratar sobre as questões da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Segundo, Paulo trata exaustivamente da doutrina da ressurreição, e por isso tem toda a relação com a escatologia, lá no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Então nós já sabemos aqui o que é que significa essa afirmação, que nós sabemos, ou seja, ele já havia tratado do tema. Mas ele usa aqui uma outra expressão, que nós precisamos de entender do ponto de vista primeiro da etimologia, para então buscarmos contextualizar a mensagem. Ele usa a expressão de forma exaustiva aqui, casa, e ela é tomada de forma simbólica. Contudo, a palavra grega para casa aqui, como no texto original, é oikia, e a ideia inerente é de um edifício ou de uma casa habitada. Nessa passagem aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versos do 1 até o 3, o apóstolo utiliza algumas metáforas a fim de propor ensinos espirituais preciosos. Então, a metáfora da casa aqui traz a ideia da transitoriedade. A metáfora do tabernáculo aqui aponta para o corpo físico como morada temporária. Já a palavra vestes, entre os versos 1 e 3 de 1 Coríntios capítulo 5, exprime a ideia de estar dentro de algo. O detalhe é que nós precisamos de entender o que é que o apóstolo quer ao utilizar essas metáforas aqui. Então ele já havia enfrentado luta, por exemplo, ao ponto de pensar na possibilidade da morte. Isso fez com que ele tivesse constantemente a consciência da transitoriedade e da brevidade da vida humana. Então vejam que as metáforas são aplicadas não somente a ele, na sua experiência enquanto apóstolo, mas também a todos aqueles a quem ele endereçou esta literatura. E é interessante porque em outro lugar, nesta segunda carta, lá no capítulo 1, verso de número 8, ele vai tratar acerca disso, quando diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então percebam que esta expressão casa tem toda uma relação metafórica e simbólica, e Paulo está tratando de pessoas. Daí a afirmação: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Muito bem, a compreensão desta passagem aqui exige a necessidade de pensar em 3 momentos sucessivos da vida humana. Primeiro, esse corpo terreno. Segundo, pensarmos no estado intermediário da alma humana. E por fim, o corpo que é definido pela Escritura como ressurreto ou corpo transformado e glorioso.
Então vejam que há embutida aqui, neste fragmento da literatura paulina, um discurso acerca da escatologia. Paulo está com os pés na terra, mas ele está com o seu olhar voltado para o céu. Ele sabe que todo o seu enfrentamento, que todas as dificuldades, que tudo quanto ele poderia viver, a proporção do seu chamado para o apostolado, teria um fim absoluto e imediato na sua experiência da morte física, que é a separação da alma do corpo. Então, nós precisamos de entender aqui o que é que Paulo quer de fato comunicar aos seus leitores quando ele faz essa afirmação, e qual o sentido de casa aqui não feita por mãos. Meus irmãos queridos, a definição de casa aqui tomada da forma metafórica aponta para a própria presença de Deus, que nos portais do céu envolve o crente na eterna glória. E é interessante como essa doutrina da escatologia, ela traz esperança para aqueles que padecem, para aqueles que estão passando por um processo de enfrentamento, de luto, de dor ou de agonia no seu coração. Então Paulo ensina aqui que se ele morresse antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, a sua alma entraria e estaria no céu, sem o seu corpo, até a ressurreição, na consumação de todas as coisas. Então essas são as explicações preliminares da exposição dessa passagem da Escritura aqui no verso 1.